Então, deixa eu te fazer uma pergunta da seguinte forma: o capitalismo e o comunismo ele peca porque ele tenta modificar a ideia do capitalismo, um capitalismo solidificado? Bom, Leonardo, na verdade é o seguinte: você vive num mundo capitalista. O sistema financeiro do mundo é capitalista. Você tem pessoas que têm necessidades, essas necessidades são transformadas em desejo por esse capitalismo. Aí você tem o mercado e você responde oferta e procura e você faz com que o mundo gire em torno disso. O comunismo, ele prega uma outra coisa, ele vai praticamente contra isso, ele tenta mudar isso. Mas é difícil, porque se você for analisar, o capitalismo ele é natural, ele vem do ser humano. O capitalismo é egoísta como o ser humano é egoísta. O ser humano é acumulador. E aí quando você tenta criar algo que não é natural, que não é próprio do ser humano, que é uma concepção de perfeição, você nunca consegue fazer isso. Por isso que o comunismo e o socialismo, eles não convivem bem com a democracia. Eles têm que impor. É uma ditadura. Porque senão você nunca vai conseguir estabelecer isso. Só que no momento que você estabelece, em vez de você ter classes igualitárias, você passa a ter essa elite que eu falei no começo, que é o governo, e o povão que manda. Ou seja, é um explorando o outro. É um grupo que detém o poder, que manda no mundo, e o resto obedece. A grande maioria obedecendo e produzindo, e recebendo pouco por aquilo que produz, e uma minoria que domina esse poder e que explora essa grande maioria. Mendes, você falou uma coisa aqui muito interessante, né? Justamente essa questão, acho que do desejo. Somos seres desejantes, Com né? certeza. E Consumidores, por conta consumidores. disso. Considero realmente que, assim, em essência, nós nunca estamos satisfeitos, né? E a minha pergunta seria justamente nesse sentido, porque a gente ouve críticas aí ao capitalismo, ao comunismo, críticas à direita, críticas à esquerda. Talvez esse desejo, essa espécie talvez de ganância até, né, por sempre querer mais, seria um dos fatores que faz com que quem tá embaixo briga para estar no poder e quando chega no poder reproduz aquilo que criticava? É sempre uma fala, uma forma, um trampolim para se chegar lá, essa crítica. Mas o próprio consumo dentro de uma economia é necessário. Você consome, você produz, você gera emprego, gera renda e faz com que a economia gire. O problema é quando você concentra essa renda na mão de alguns, que tem muita renda e consomem de forma absurda, e você tem outros que vivem na miséria. Então você tem que transformar isso. Para você transformar isso, você precisa transformar o ser humano. E só tem um jeito: a educação. Porque aí você tem uma mão de obra qualificada, você consegue fazer com que aquela pessoa consiga receber mais pelo trabalho que ela faz, e aí você equilibra a sociedade tendo uma classe média no meio. Quer dizer, não é uma pessoa que consegue resolver isso, não é um grupo, é uma política de Estado que tem uma continuidade. É o que a Coreia do Sul fez, é o que o Japão fez, né? Mas tudo isso baseado na educação. Você só vai mudar um país quando você mudar as pessoas. O Brasil não é um território, o Brasil não é a Amazônia. O Brasil são 213 milhões de pessoas. Enquanto essas 213 milhões de pessoas, boa parte delas forem pobres, o Brasil nunca vai ser um país rico. Não adianta dizer que nós temos minério, que nós temos Amazônia, que nós temos dinheiro, que nós temos isso. Nós não temos, porque se a população não tem, se ela não usufrui disso aí, então a gente é um país pobre. Porque o que faz o Brasil para nós são os brasileiros. Os Estados Unidos, o resto do mundo, quando olha para o Brasil, vê a Amazônia, vê essa riqueza que a gente tem de matéria-prima e tudo mais, de commodities. Mas, para a gente, Brasil é brasileiro. Nesse sentido, Mendes, você acredita que a gente pode dizer, então, que existe uma falsa ideia de soberania vamos dizer assim, da nação, né? Porque até mesmo lendo ali, né, o livro que a gente usou como base, né, essa condição, ele fala muito dessa relação, né, das lutas de classes unilaterais,
né? Como você falou, existe uma maioria que é a minoria, né? A gente, Em termos de representatividade. Em termos de representatividade, né? Passa a ser uma minoria. Só que existe o quê? Existe também uma divisão entre eles, né? Existe uma disputa, muitas vezes, dentro dessa própria concepção, né, de minoria, e eles se disputam, né, entre si. E aí tem uma passagem, eu até anotei, porque eu acho que é bem legal colocar, que ele diz assim, né, que é de um filósofo, né, não lembro o nome dele aqui agora, que ele diz assim, que é a maior boa sorte da humanidade que haja uma substancial correlação entre inteligência e moralidade, incluindo a boa vontade para com o próximo. Consequentemente, os que são superiores a nós em habilidades são, na média, os nossos benfeitores. E é sempre mais seguro confiar nossos interesses a eles do que a nós mesmos. Então, você acredita que talvez esse contexto, né, essa batalha, ela pode dizer assim, que a gente tem uma falsa ideologia em termos de soberania enquanto nação, enquanto Estado, né? E eu digo isso de uma visão interna, né? Não externamente, não estou falando de política externa, estou falando assim, dentro da própria nação, né? E você acha que essa relação tem realmente a ver com isso? Porque a gente acaba se espelhando e se ancorando nesses, talvez, pseudos intelectuais que estão acima, né? E a gente não consegue resolver ou muitas vezes não ter voz ativa para tomar decisão? Eu vou voltar nessa questão da educação, Thiago. Porque, na verdade, para você ter soberania, você tem que construir o conhecimento dentro de você. Senão você não vai ter. Você sempre vai ser dominado. Aí você tem, a gente falou de comunismo, de socialismo, de capitalismo. Isso aí é o seguinte: doutrina comunista, doutrina socialista são doutrinas. Eles te doutrinam, eles te colocam na cabeça aquilo que você tem que pensar. E é aquilo. O pessoal da direita, o pessoal que vai no liberalismo, no capitalismo, eles normalmente alienam. Você vê que é uma tática de fake news, de tirar o foco de mentira, de cortina de fumaça. E aí a pessoa ela só consegue ter a soberania e ela percebe que ela não depende de uma classe iluminada, de seres iluminados que vão lhe governar e que vão lhe proporcionar o bem, quando ela tem capacidade de pensar e de processar. Quando ela, por si só, ela chega às suas conclusões. Eu vou te falar uma coisa. Você nasce em uma família, essa tua família, ela tem valores e princípios. Aí você passa a frequentar uma igreja, sei lá, você convive com amigos e você ali tem princípios e valores, né? E você vai absorvendo isso. Só que, por exemplo, os teus princípios, os teus valores não vão ser os mesmos do seu pai. Você tem um momento que você entra em conflito. Então é necessário que você tenha capacidade de raciocinar isso, de refletir sobre isso e construir os seus valores e os seus princípios e tomar as suas decisões. A sua vida é sua, as suas escolhas são suas, na política e em tudo mais. Então as pessoas um Estado tem que pensar em fazer com que o seu cidadão consiga crescer do ponto de vista de cidadão nessa questão dele conseguir ter essas reflexões e do ponto de vista de mão de obra, tá? Para que ele tenha uma mão de obra qualificada.